Como é que você se vê no espelho? Eu me vejo uma pessoa realizada, completa e muito feliz e com muita fé em Deus. Acho que eu me sinto meio enchidinho. Fazer uma dietinha, Você acha que está precisando de uma dieta? preciso. Que eu parei de fazer exercício, né? Não, eu vejo eu médio, né? Não gordo nem magro. Estatura normal, Tá feliz com a imagem? graças a Deus. Me sinto ótimo da maneira que estou. Porque os anos se passaram, né, deixaram algumas marcas, mas eu estou bem. Se sente bem olhando no espelho? Com certeza, com certeza. Não gostaria de ser diferente. Estou vendo o meu rosto, estou muito satisfeita com a minha aparência, porque eu tenho o brilho de Jesus na minha face, que Ele mora no meu coração. Então eu sinto a minha beleza interior e transmito na exterior, porque pela minha idade eu me considero ainda muito jovem. A Rainha Má não era tão segura assim. Escravo do espelho mágico, deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Fala! Deixa-me ver tua face. Se ela ainda estivesse viva, com certeza seria adepta do botox, das vitaminas, suplementos alimentares e de uma academia bem puxada. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? O tema do primeiro filme do cineasta Walt Disney não era exatamente o nosso, apesar de ter muita coisa em comum. Em 1937, a síndrome do espelho distorcido já assombrava quem era capaz de tudo para alcançar seus objetivos. Quem é mais bela do que eu? Famosa é a vossa beleza, majestade. Porém, há uma menina entre nós com tanto encanto e suavidade que eu digo, ela é mais bela do que vós. Pior para ela. O transtorno dismórfico corporal é uma epidemia do culto ao corpo. A população brasileira está cada dia mais insatisfeita com o que vê no espelho. Se olha muito no espelho? Sim. Quantas vezes por dia? Qualquer lugar que eu passar e eu ver um espelho, eu passo e me olho. Você gosta do que vê? Sim, eu gosto do que eu vejo. Me vejo uma pessoa gorda, mas sei que eu posso melhorar. Não estou satisfeita bem com o meu corpo, tudo, mas sei que eu posso melhorar bastante. Você acha que você é gorda ou você acha que você se vê gorda? Eu me vejo gorda. Na verdade, é um complexo que eu tenho, porque eu já fui gordinha. Então, acho que eu me vejo muito assim. Não consigo me ver uma pessoa diferente do que eu era. É ruim, porque a tua autoestima não existe. Então, é bem complicado. E aí você se olha no espelho quase sempre, quase toda hora, procurando Um defeito. Sim. Sempre faço isso. Anorexia, Bulimia. vigorexia. país com mais de 207 milhões de pessoas, 1% sofre com alguma dessas doenças. Nas quase 35 mil academias brasileiras, os sintomas aparecem com frequência. A atividade física que mais desenvolve a vigorexia é a musculação. Boto fé em quem me contou isso. A mulher entende tudo de músculos. E a mulher mais forte do mundo, como é que ela se vê no espelho? Bom, eu passei por uma transição na minha vida. Eu comecei a treinar musculação e eu tinha 53 quilos só. Hoje eu tenho 86, mas já cheguei a pesar 95 quilos. E hoje eu não compito mais. Eu passei 18 anos da minha vida competindo, onde eu tinha que ter uma grande massa muscular e um percentual de gordura bem baixo. Você era assim? Eu era assim. Quando que você começou a trabalhar esse corpo?
Eu comecei quando eu tinha 18 anos e até eu chegar no nível de Miss Universo de fisiculturismo, foram 18 anos me dedicando totalmente à musculação. Claro, né, fiz faculdade, estudei, mas a dedicação à musculação foi, assim, total. E como é que era o ritmo de treino? É muito puxado, alimentação, tem todo um conjunto, né? É todo um conjunto, a gente tem que ter uma alimentação extremamente adequada, balanceada, o uso de suplementação nutricional, os treinamentos árduos e penosos, como eu chamo. Toda a parte também aeróbica, acompanhamento médico, então é todo um conjunto. Para você ser um fisiculturista ou uma pessoa que tem uma musculatura grande, um grande volume muscular, não basta só ir para a academia e achar que vai tomar um suplemento e vai estar grande. Não é. O músculo, ele demora anos para ele ter a maturidade e ir crescendo, né, lentamente. E para chegar nesse corpo aqui, você malhava quantas horas por dia? Como é que era a rotina da semana? Eu quero que você me conte como que é essa história de ser a mulher mais forte do mundo. Em horas, assim, não é tanto, porque o treinamento de musculação, ele dura de 40 até 1h15, 1h20, mas uma intensidade muito alta, né? Eu acho ideal, assim, de uns 40 a 60 minutos de treinamento. Então, ele não é um treinamento onde você vai chegar lá e pegar todo o peso e competir quem pega mais peso. Não é. O fisiculturista, ele não é halterofilista, ele não é levantador de peso. Então, nós temos, assim, vários métodos de treinamento inserido dentro de um treinamento. Então, às vezes, quem olha vai falar, nossa, ela é desse tamanho, ou ele é desse tamanho, está treinando leve. Mas se naquele dia a metodologia usada for de um pouco menos de peso, a gente não tem necessidade de ficar erguendo a academia inteira, né? Mas tem que ter muita dedicação. Hoje você tem 40 anos, começou com 18. Então 41. 41, começou com 18. Como é que era a Larissa quando começou e como é que é a Larissa hoje, aquela que se vê no espelho? Eu já comecei com o objetivo de ser atleta. Quando, né, há 20 anos, não existiam as modalidades que existem hoje. Então, eu não podia escolher ser biquíni, ou wellness, ou body fitness. Ou você era grande, ou você não era nada. E eu sempre quis ser grande. Então, o meu objetivo sempre foi esse, e eu gosto de ser grande. Hoje, por exemplo, mesmo sem competir, eu treino diariamente. E quando a minha blusa começa a ficar meio larguinha, aí eu já fico preocupada. Eu gosto de ter braço grande, costa larga, uma coxinha mais, assim, né, maiorzinha. Geralmente as pessoas ligam a vigorexia, né, as doenças, os transtornos dismórficos corporais com a musculação, com o fisiculturismo. Todo mundo que pratica tem essa doença ou não? Não tem. Essa doença a gente chama a doença do século XXI. Hoje a mídia mostra muito em Instagram, Facebook, corpos sarados, corpos lindos, que na verdade às vezes nem são reais. Muitas pessoas usam de artifícios da computação, né, para deixar as fotos mais bonitas e maiores. Então o que acontece? O atleta de fisiculturismo, claro que algum pode ter vigorexia, porém a maior parte não, é o atleta do esporte mesmo. Agora, onde a gente pode observar uma grande incidência de vigorexia é dentro da academia. As pessoas, como eu falei, né, veem na mídia aquelas fotos e querem ficar daquele jeito. E a qualquer preço, a qualquer custo. Não vai ter um acompanhamento médico, nutricional adequado, quer treinar, se arrebenta nos treinos, usam esteroides anabólicos sem orientação. Isso é um perigo, né? É um perigo. Claro que a gente nunca vai falar assim, não, esteroide não faz mal, esteroide é bom. Dentro do fisiculturismo, tem que usar. É igual em outros esportes. Ciclismo usa. Natação usa. Só que dentro de um acompanhamento médico. Aqui na nossa academia, a gente bane isso de qualquer forma. Porque se você quiser usar esteroide, você tem que ir para o médico. Né? Não que vá fazer mal sendo bem orientado. Você usou? Mas, certeza. Você usou para chegar... Usei. Hoje em dia não usa mais? Hoje em dia não, né? Ó, o bracinho mole, pequenininho. Muito pequeno, gente. O braço dela é muito pequeno. Gordinho. Muito gorda. Você se olha assim no espelho? Não, eu não me olho assim, eu tô brincando. Então, hoje, além de eu treinar, eu ainda preparo alguns atletas de ponta, como vocês vão ver, que é o caso do Ian e do Wagner. Na verdade, eu comecei a treinar conhecendo a Larissa. Comecei a admirar o processo do treinamento do fisiculturismo e comecei admirando ela, foi que eu dei início ao treinamento na academia. E hoje você é preparador físico na academia? Hoje sou preparador físico, tenho bastante alunos
Inclusive, você já teve um aluno que teve vigorexia. Sim, eu tive uma aluna que ela estava super bem, corpo muito bonito, todo mundo admirava o corpo dela, falava que ela estava ótima e ela sempre achava que estava magra, que estava feia, sempre querendo melhorar. E essas pessoas é bem difícil de você até trabalhar com elas, porque você fala para elas que elas estão bem, elas ficam bravas, elas não aceitam, e você tem que sempre estar conversando, fazer entrar na cabeça dela de alguma forma que ela está bem, senão elas vão procurar por si próprio até tomar alguma medicação para tentar melhorar, né? É o caso dessa menina? Não, eu acredito que medicação ela não usou assim, mas o problema dela era bem sério, porque ela sempre achando que estava mal, que estava magra. Ela se olhava no espelho e... Ela olhava no espelho e achava que estava magra, que estava com o braço fino, que estava toda seca, que ela queria ser mais gordinha, que ela queria ser melhor, que queria ter mais músculo. E ela realmente não era assim? Não, nem perto disso. Toda mulher olhava ela e admirava o corpo dela. Existe então essa distorção da imagem? Sim. Ela olhava no espelho e se via completamente diferente do que ela realmente era. E faz o quê numa situação como essa? Acho que você tem que procurar um psicólogo mesmo, não tem o que se fazer, né? Por mais que todo mundo fala, ela acabava ficando brava com a gente, com o marido dela, com todo mundo. Todo mundo falava para ela que ela estava bem, que estava com o corpo bonito, e ela não aceitava. Ela achava que o que ela estava vendo no espelho, que realmente não era aquilo, que era o certo, que ela estava feia, que estava magra, seca, desnutrida. Isso acontece muito? Muito. Em academia? Muito. Na academia é bem comum acontecer isso. E você, como é que você se vê no espelho? A gente, como vai para a parte mais do esporte, a gente sempre está tentando melhorar, né? Não que seja a causa de doença, mas a gente sempre está tentando melhorar porque o esporte pede isso. Você sempre tem que estar tentando evoluir, porque se você não evoluir, o teu concorrente evolui e você sempre vai ficando para trás. Você está competindo agora? Sim, vou me preparar para o ano que vem quando voltar a competir. Você não tem medo de ter a vigorexia? Não. Não, porque na hora que você tem que fazer a dieta, que você seca, para mim é tranquilo. Já passei outras vezes e é bem tranquilo. Então você tem que ter a cabeça bem... Na verdade, o fisiculturista tem que ter tudo que manda é a cabeça, né? Na hora de se fazer dieta para comer, na hora que você tem que fazer dieta para secar, na hora que você tem que treinar cansado. Às vezes você come sem vontade, que você tem que comer uma quantidade maior de comida, você vai ter que... De algum jeito você tem que ingerir aquela comida, você tem que jogar para dentro. Na hora de se olhar no espelho também, né? Na hora de se espelho também. Você vai ver, você vai olhar umas horas você vai estar gordo, mas é normal, faz parte do processo. Outras horas você vai olhar se está seco, você acha que está seco, mas faz parte do processo. Tudo você tem que ter aquilo em mente, tem que estar consciente daquilo. Então não adianta só malhar o corpo, o importante é estar tudo na cabeça. O mais preparado que você tem que ter é só a cabeça. Até na hora de se olhar no espelho. Sim, né? sempre. Você sempre foi assim, desse jeito? Não, na verdade eu comecei a treinar quando eu tinha 67 quilos. E daí eu conheci a Larissa Cunha e ela foi me ajudando a evoluir aos poucos, né? Então isso já faz uns 12 anos. E hoje eu peso 97 quilos. E participa de competição? Eu participo de competição uma vez por ano. E quando você vai participar de uma competição, como é que é a preparação? Tem assim, é diferente do dia a dia? É bem diferente porque a gente não pode errar dieta nessas últimas 12, 16 semanas. Não tem como errar. Se você errar a dieta um dia, você coloca tudo a perder já. Né? Você então, é vegetariano? Eu sou vegetariano também. Então, para mim, acaba sendo um pouco mais difícil porque eu não tenho tanta opção de proteína para estar adicionando na minha dieta, né? Geralmente o pessoal come frango, patinho, carne moída, outro peixe, né? E eu acabo ficando só na clara de ovo, carne de soja, né? Vegetais, ervilha, grão de bico. E aí, como é que faz? Então é um pouco mais difícil, mas aí eu tenho que preparar a comida e levar onde eu tô, né? Para não ter erro, porque se eu sair na rua sem alimento, eu não tenho onde encontrar. Então eu tenho que ficar com a minha marmitinha do lado 24 horas por dia. E ovos? Eu fiquei sabendo que você come muitos ovos. Muitos ovos. Pelo menos uns 30 por dia. 30 ovos Mas eu não como todas as gemas, né? Eu como todas as claras e algumas gemas só. Para não aumentar muito o teor de gordura, né? Mas, gente, são 30 ovos por dia? 30 ovos. Não são muitos ovos? Bastante. Para suprir a necessidade da proteína, já que eu não como outras fontes, né? E que diferença que faz isso, a proteína? Por que tem que comer tanto ovo? Porque assim, quando a gente faz um treino de musculação, a gente causa uma microlesão na tua musculatura. Para esse músculo ele desenvolver, você precisa de um bloco construtor, que seriam os aminoácidos que tem na proteína. É como se fosse um tijolo construído num prédio. Se você não dá tijolo o suficiente, o teu músculo nunca vai crescer. Então você vai ficar treinando e nunca vai desenvolver a musculatura. Então por isso que tem que ter o aporte necessário de proteína para você desenvolver essa massa muscular. Como é que o Ian se olha no espelho? Como é que ele se enxerga no espelho? Eu me vejo com um físico atlético e relativamente magro.
Magro. Sim. Mas quando eu me comparo com as outras pessoas, eu me sinto bem. Mas como eu almejo uma competição e ser o primeiro lugar, quando eu me comparo com os outros atletas, eu me vejo pequeno e relativamente gordo até. Mas você acha que você não tem o transtorno dismórfico corporal? Porque eu estou pensando no foco da competição, né? Se for pro dia a dia, eu me sinto com um corpo ótimo. Aí tá ok. Tá ok. Eu me sinto bem com a roupa que eu coloco, né? Quando eu vou pra praia, eu me sinto bem também. Mas eu me comparando com os atletas que são de alto nível, eu me sinto muito inferior. Então, por isso que eu me forço a treinar mais, né? E fazer mais dieta. Você mudou teu físico em virtude das competições, é isso? Ou você mudou teu físico porque você não se gostava no espelho? Eu não me gostava no espelho, porque eu tinha 1,87 de altura e pesava 67 quilos. Então, eu era sempre o cara mais magro da turma, da escola, da faculdade. O pessoal sempre tirava sarro, né? Então, eu falei, eu posso mudar isso. Daí, eu comecei a estudar nessa parte da nutrição, né? Essa parte de nutrição vegetariana. Iniciei os treinos e com isso eu fui ganhando peso gradualmente até hoje, né? E hoje você gosta? Hoje eu me gosto. Hoje você acha que tá bom, mas ainda dá para aumentar um pouquinho? Vou aumentar um pouquinho por causa da competição, mas se eu tivesse aposentado, eu ia manter o shape que eu tô agora, né? Eu ia manter o físico que eu tenho hoje. Já tá suficiente? Estou satisfeito. Eles estão satisfeitos. E ela? Você se olhou no espelho e não me respondeu. O que você vê naquele espelho? Olha para lá, vai. Eu vejo, vamos pensar, a Larissa precisando fazer mais exercício físico e dieta. É isso que você vê, Larissa? Não, mas isso é uma necessidade mesmo. Por exemplo, exercício aeróbico faz 1 ano que eu não faço. E o coração da gente é músculo, ele precisa ser exercitado. Então, assim, não é só o que você vê lá, é o que você sabe aqui na sim, sua cabecinha também, que parou, que não está malhando, que não está fazendo. São as necessidades físicas do aumento da massa muscular, porém as necessidades de saúde, que a gente tem que, eu sempre falo, saúde em primeiro lugar. Mas quando você se olha naquele espelho lá, você se acha magra, gorda, forte, o que você acha? Você não me respondeu. Eu me acho um pouco forte, um pouco gordinha e um pouco precisando fazer dieta. Então tá, então vamos buscar só um tratamento psicológico para ver se realmente é por aí ou se você está exagerando, é isso? Topa? Eu não estou exagerando, mas vamos conversar com a psicóloga. Então tá bom, querida, vamos lá então. A nossa terapeuta chegou, a Narjara, e a gente resolveu bater um papo, já que está tão interessante o assunto, né? Os meninos que fazem fisiculturismo, a Narjara que é especialista em autoestima, em autoimagem. E você estava comentando o negócio da foto e da imagem no espelho. Qual é a diferença de alguém que malha, de alguém que tem essa coisa, né, do corpo, de se olhar no espelho e se olhar numa foto? Por que tem essa diferença, Narjara? Porque o que a gente vê no espelho tem muito mais a ver com o nosso estado emocional do que com a imagem em si, né? Então, quando a gente vai para frente do espelho, a gente vai carregando a nossa emoção e o que eu quero ver. Se eu estou bem, geralmente eu vejo uma imagem legal. Se eu não estou bem, eu vou ver uma imagem horrível. Então, isso interfere muito, essa lente, né? Que são os nossos olhos. Agora, quando eu vejo na foto, aquela imagem já existe, ali é a imagem verdadeira. Né? Aí eu me assusto, nossa, como eu engordei, né? Nossa, como eu tô fraco, nossa, como eu tô forte. Aquilo ali está livre do meu julgamento. Então, quando eu vou para o espelho, eu vou com a minha emoção junto. E é ali que vai partir o julgamento do que eu vou ver. E a vigorexia, ela está presente nas academias? Dá para dizer que muita gente que está malhando tem vigorexia? Muita gente. E as pessoas não conhecem sobre esse transtorno, né? Quando eu fui divulgar, que eu ia vir falar sobre vigorexia, as pessoas perguntavam, mas o que é isso? Né? E muita gente sofre disso e não sabe. Eu tive a sorte, né, de saber sobre isso, até para identificar quando eu estava chegando nesse nível também. Você teve, então? Eu tive vigorexia, isso. E daí percebi, pelo que eu falava, pelo meu comportamento, pelo meu pensamento obsessivo de academia, né, o mal-estar que eu tinha se eu não ia treinar.
E daí ficou mais fácil identificar. Mas como isso é muito cultuado pela sociedade, né? A gente vive essa valorização da autoimagem, é muito difícil perceber que isso é um problema, muitas vezes. O Wagner teve uma aluna que desenvolveu a vigorexia e ele percebeu nitidamente. Assim, todo mundo falava para ela que ela estava super bem, assim, falava que ela estava perfeita, todas as mulheres queriam ter o corpo que ela tinha, e ela se achava magra, achava que nenhuma roupa ficava boa, que ela estava feia, às vezes até para sair de casa era difícil ela sair com o marido dela de sair para ir para um jantar, por causa que ela se achava que estava mal, assim, que não estava bem, que o corpo dela não estava legal, não estava como ela queria. Existe uma coisa interessante que é os níveis da doença, né? Quando eu me identifiquei, eu estava no início, então foi mais fácil. Mas às vezes a gente só identifica na academia quando o nível está muito grande, muito alto. Aí a gente consegue perceber que se destaca demais os outros. Mas é muito constante esse transtorno, principalmente na academia, que é um ambiente onde a gente ganha massa muscular, né? É um ambiente onde se faz esse trabalho. Tem muita gente que não está mais saudável, mas num nível talvez inicial e não sabe. Mas se você for ver um atleta daí pelos sintomas, todos vão ser vigoréxicos, hein? Não. Sabe por que não? Por exemplo, eu não era extremamente musculosa. A minha vigorexia vinha muito pela visão que eu tinha das minhas coxas. Eu queria elas cada vez maiores, mais definidas. As pessoas falavam, nossa, tá com a coxa, né, grande, pare de... Não, tá pequena. Tá... No meu caso, vinha pra cá. Mas a relação que eu tenho com o meu corpo, quando eu paro a minha vida em termos de ganhar massa muscular, quando a pessoa não se alimenta mais por saúde, se alimenta para ganhar massa muscular, quando eu deixo de ir num churrasco porque não vai dar tempo de treinar, então eu vou treinar. Eu deixo de ter, por exemplo, relacionamento, sair para paquerar, para namorar porque eu tenho que treinar. É esse envolvimento. É a vida de um atleta de fisiculturista. É exatamente isso. Fica uns 5 meses nessa rotina, né? Mas é um foco numa competição. Isso, exatamente. Eu não. Eu era sempre. Aquilo ali era uma constante. Era todos os dias aquilo me dava um sentimento de valor, um sentimento de autoestima, de bem-estar. Se eu não fizesse aquilo, é como se eu estivesse errada. O atleta muitas vezes deixa de socializar por causa que ele tem uma data que ele tem que chegar naquele nível. Mas acredito que depois dessa data... ele volta à vida normal. Sim, volta ao normal. Aí não é uma vigorexia, entende? Isso é o teu trabalho. Né? Então a diferença é o limite, ou não? É o limite, exatamente. Como eu me relaciono com aquilo. Por exemplo, eu já fiz, né? A Larissa Cunha, que falou há pouco, era minha nutricionista, ela não tinha ideia como eu fazia aquilo. Ela via meus resultados. Então, para um profissional de educação física, bom, nutricionista, você está tendo resultado. Mas ela não sabia como eu me relacionava com aquilo. Eu percebi também, foi muito engraçado, porque no aniversário da minha filha, eu precisava fazer toda a parte de decoração, tudo, e eu tinha treinado à noite. E eu queria treinar cedo, porque durante o dia eu não ia ter como treinar até a noite. Né? E daí quando as pessoas começaram a falar, não, isso é um exagero, né? Pare, você treinou ontem à noite, eu pensava que eu ia perder muita massa muscular se eu não treinasse aquele dia. Entende? Então era uma sensação assim de, pô, eu vou perder minha semana, eu vou perder músculo, é desproporcional, né? Isso acontece com vocês? Vocês que treinam? Na verdade, ela estava tendo quase uma vida de um atleta, né? De um atleta pré-competição, né? Pré-competição. A gente acontece sim, mas só quando nesses 5 meses antes da competição. Isso. A gente foca totalmente naquilo. Mas depois, né, que nem volta eu uma vida normal. Com ela. Eu fui no casamento agora, eu comi docinho, eu tomei champanhe, né? Então não tem problema. Mas pré-competição a gente não... Mas você ficou com um pezinho na consciência ou não? Um pezinho, sim. Um pouco sim. Um pouco ficou? Daí veio pra academia correndo pra malhar? Não? Deixou pro dia seguinte? Deixou pro dia seguinte. Foi curtir a festa? Ah, daí tudo bem. Tem que equilibrar a balança, né? Isso. É como eles trabalham com isso, né? Eles têm esse foco de trabalho, eles têm que se preparar para aquilo. O problema é quando aquilo é uma constante, não é um descanso. Eles têm um foco. Passou o foco, eles voltam a uma vida normal, a um treino mais equilibrado. Né? A Larissa mesmo comenta, né? Eu não estou na forma física, né? Que eu faço para treinamento, estou treinando mais devagar. Então é sinal que a pessoa consegue ter esse equilíbrio. Né? Uma das coisas importantes também, que é uma característica da vigorexia, eu vinha treinar lesionada. Então, quanto mais dor eu tinha, mais eu sentia que o treino fez efeito. Se não tinha dor, eu falava para o meu personal, né? Pô, mas o treino tá fraco. Né? Eu gostava de sentir aquela dor, eu já tive febre, eu ia treinar. Chegava lá caminhando toda torta e daí, não, eu vou para uma esteira para aquecer o músculo para eu conseguir treinar. Entende? Então, isso eram coisas muito fortes no meu dia a dia e isso é um preocupante. Por exemplo, o uso também de suplementos.
Por mais que eu sabia que talvez eu estava exagerando, se alguém passasse e ele falasse para mim que tinha uma substância que provocava tal coisa em músculo, eu não lia rótulo, não queria saber nada. Eu comprava porque aquilo ia me dar resultado. Então o foco era muito nisso, né, do resultado. Então, é um vício, né? Pode ser dizer um vício. É um vício. E na psicologia, como ainda é uma doença, é uma patologia que as pessoas estão estudando, né? A gente está começando a entender que isso pode ser uma doença. Você está falando de vício, tem muito a ver com transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho que malhar, eu tenho que malhar. Eu não me alimento mais para ter sabor, eu me alimento porque tem proteína. Entende? É uma doença. Era lasanha, o ovo era lasanha para mim, né? Mais ou menos por aí. É mais uma doença, então. Gostaram, né? Gostaram. Não, é bem o que a gente passa. É exatamente o que a gente passa. Cada garfada é uma repetição. É um raciocínio, né? Não, aí que tá, as pessoas veem muito de que, não, só quando o outro vê e diz que eu não estou forte o suficiente, né? Não é só isso, são vários comportamentos. Isso faz a gente fechar um diagnóstico também. Por isso que quando as pessoas falam, todo fisiculturista depende, eu preciso analisar como ele lida com isso no dia a dia dele. Se isso vira central, sim. Como que é o hábito, né? Isso. E o espelho também fazer parte do dia a dia, assim, conviver com o espelho, né? Com o que você vê toda hora. É difícil. É comum pessoas descontentes com a forma física se matricularem em atividades físicas esperando um verdadeiro milagre. Elas buscam resultados rápidos a qualquer custo. Frequentadores de academias sofrem muito mais de vigorexia do que atletas de fisiculturismo. O que você recomenda para as pessoas assim, de se olharem no espelho? Tem pessoas que não podem se olhar muito ou devem se olhar? Tem alguma relação assim? Se olhar quanto no espelho, quanto é normal, quanto não é normal? Eu acho que não é quanto, e sim como eu me olho. Né? Nós temos uma tendência a olhar o que não está bom. Geralmente, a gente não olha o que está bom. Então, se a gente tem um olhar saudável, a gente vai olhar o que não está bom. Mas eu sei também os meus pontos fortes, eu sei que eu gosto em mim. E eu não sou só aquilo, né? Aquilo ali não diz o que é. Então quando eu estou muito bem competindo, eu sou uma pessoa bacana. Quando eu não estou competindo, eu sou uma outra pessoa. Acho que a autoestima é algo muito mais persistente, é um sentimento de valor pessoal. Eu sou também vinculada a outras coisas na minha vida que me trazem prazer, não só a minha imagem. Esse culto à imagem que é o problema, né? Ali determina se eu estou bem, se eu não estou. Esse é o grande problema. Então, quando você olha para o espelho, pensando ali em ter avaliação de quem você é, isso é um problema. Então, você olhar para o todo, nossa, estou bem, e tua vida também é muito mais do que aquela imagem apenas, né? A questão também é que a vigorexia vem porque a maioria das pessoas que desenvolvem esse transtorno ou passaram por situações na infância ou na adolescência de algum constrangimento, abusos, né, abusos sexuais, algum abuso com relação à minha imagem, bullying, que enfraqueceram a minha autoestima, eu acabo adquirindo um sentimento de competência. Eu entrei muito nisso porque eu estava saindo de uma obesidade. Então, o fato de eu estar saindo, eu tinha acabado de ganhar bebê, saindo de uma obesidade, eu adquiri no exercício físico um sentimento de competência. Às vezes você quer fazer aquilo para mostrar para o outro que você é capaz, né? Você tem um sentimento de capacidade. Eu, quando comecei a modelar o corpo, eu percebi, caramba, ontem eu não tinha controle do meu corpo. Hoje eu tenho, eu faço com ele o que eu quero. Esse sentimento de competência e as minhas características de personalidade, gostar de fazer bem feito, de querer fazer o certo, de querer ter resultado, acabou culminando nisso. A autoestima está muito ligada ao exercício, né? A estética. Não tem como fugir, né? A autoestima, obviamente, se você se olha no espelho e se gosta, a tua autoestima está lá em cima. Se não... Mas aí que tá, a autoestima, a autoimagem é um dos aspectos da autoestima. Não é só isso. A nossa cultura fala muito que a autoestima é o se sentir bonito, é o se sentir elegante, né? E não é só uma questão. Por quê? Porque isso quer dizer autoconfiança, a maneira, diminuição de autocrítica. Uma pessoa que é muito autocrítica, ela tem uma autoestima muito baixa. Né? Então você conhecer, nossa, eu não sou bom nisso, mas eu sou muito bom nisso, a maneira que eu trato como uma protagonista a minha vida, trazendo coisas que me fazem bem. Esse envolvimento com a minha vida faz dizer se eu tenho autoestima ou não, o quanto a minha vida é importante para mim. Então os meus projetos são importantes, a minha imagem também é importante, mas não é só isso. É que aqui nós temos uma cultura que ser bonita é ter autoestima. Eu tenho várias mulheres no meu consultório lindíssimas e que se sentem muito mal, né? Se sentem muito feia. Também ajuda nessa questão de desenvolver transtornos. Na verdade, se olhar no espelho, você tem que estar com a cabeça bem boa para se olhar no espelho, né? Até para definir o que você vai olhar.
Você enxerga aquilo que você quer ver. Exatamente. É engraçado, né? Quando a gente está se preparando para uma competição, a gente só pensa em atingir aquele físico ideal e quando a gente chega lá, a gente está tão seco, tão definido, que na minha cabeça fala, eu só quero comer agora de volta, sabe? Eu nem quero mais saber do corpo. Esgotado. Primeira coisa que você desce do palco, você quer comer. Qualquer coisa que tem na tua frente, você quer comer. Mais ficar seco. Aí come doce, aí abusa. Aí vai, abusa mesmo? Muda totalmente a cabeça, né? Essa fase toda que a gente passa. Sim. Parece que você programa a tua cabeça. Até tal data vai ser assim, passou disso vai ser assim. Até para você ter um nível de foco, você tem que ter uma data. Né? Porque se fosse eterno, não consegue manter esse nível de padrão de seleção de alimento, de treino, de horário. Então é bom ter uma data sempre, né? Isso determina que você tem só um foco. Isso não, você não precisa disso para ser feliz. Né? Até quando começam algumas alunas comigo, elas falam, eu quero melhorar, quero ficar assim, assim, assim e tal. Eu falo, então tá, então vamos colocar uma data. Você quer ficar bem para quê? Pro verão? Então vamos colocar uma data até o verão, você tem que chegar assim e até lá você manter o foco total, até essa data. Que daí fica mais fácil dela atingir o objetivo. Casamento também, né? Casamento. Para casar. Isso, né? Tem uma coisa que também é interessante. Mas vira uma obsessão, de repente, que ele falou assim, vamos traçar uma meta, né? Tipo, vou conseguir chegar lá com shape em dia. Mas assim, não vira uma obsessão, assim... Não é perigoso até? É perigoso a maneira que é tratado. Por exemplo, eu vou estar bem em dezembro. Né? Então aí que tá. Isso eu já estou julgando que eu não estou bem. E na verdade não. Eu acho que a importância dos profissionais é dizer, você já está bem, você vai ficar melhor, você vai ficar sempre partindo desse que você já está bem, você já é uma pessoa de valor, você já é uma pessoa interessante, você vai melhorar. Então eu acho que o importante é incentivar a pessoa a perceber que ela está bem, que ela tem coisas que são legais nela e que ela tem sim um progresso, um sonho que ela vai construindo, mas não pode você só ser feliz quando estiver lá. Ser feliz a gente tem que ser hoje. A jornada toda. Exato, exatamente. Se olhar no espelho, se ver como é, se aceitar, tudo isso faz diferença também, né? O exercício de olhar o que está bom. Esse é um exercício muito legal, que as pessoas olham e começa a crítica, né? Crítica. Pô, podia melhorar aqui, podia... Não, olha o que está bom, valoriza o que está bom. Eu gosto muito dos meus olhos, da minha boca, eu não gosto muito do meu nariz. Então eu super valorizo esses dois e olho mais para isso do que para como o indivíduo se relaciona com essas coisas. Atividade física, ser forte, ser musculoso não é um problema, mas como você se relaciona com isso. Então isso está dentro da cabeça do indivíduo. Às vezes a pessoa não fala, por isso que é legal um atendimento quando você tem esse bate-papo, para perceber como é que a pessoa se relaciona com aquilo ali. Como é que é essa data? Talvez umas vão só treinar e vão abdicar da vida social, só vão ser felizes a partir da data. Não, e aí que está o profissional incentivar. Uma coisa é você ter foco, outra coisa é você só viver depois daquilo. Como eu digo, tem como você ter a vida social mesmo fazendo dieta. Basta você separar e levar o seu. Você vai se relacionar com as pessoas, a única coisa é que você não vai estar comendo o que elas estão comendo, mas você está com a tua marmitinha ali interagindo da mesma forma, conversando da mesma forma. E ninguém precisa ter o mesmo corpo, né? Exatamente, todo mundo tem um padrão, né? Cada um tem o seu momento, né? Cada um tem o seu objetivo também. Exato. Tipo assim, se olhar no espelho e dizer, eu sou bonita com o que eu tô vendo. E assim, posso não ser bonita para você, mas para mim eu sou. Eu lembro até quando eu estava competindo, eu estava fazendo, no último dia antes da competição, eu estava fazendo curso de noivos. Daí a gente sentava numa mesa conversando, eu, minha esposa e mais 2 casais e o casal que estava dando. Daí na mesa tinha um pote de sorvete com brigadeiro derretido, bolo de pinhão cheio de açúcar, todo mundo comendo e eu sentado assim ali 2 horas assim só olhando. E você tem que aguentar. Você tem que aguentar. Isso vai muito de cada pessoa. Você estava lá, né? Eu estava lá, passou daqui, estava socializando ali. Passou aquela data, competindo, isso daí foi na sexta, eu competi no sábado, eu sabia que no domingo já ia poder comer, entendeu? Sim. Domingo já ia estar liberado, já poderia comer normalmente. Sim. Mas no dia a dia, para quem faz dieta, para quem malha o corpo, para quem quer se olhar no espelho, que não sejam atletas agora, né? Que sejam pessoas como eu, né? Eu agora. Como você agora, que não tem mais vigorexia. Tem cura a vigorexia? Tem uma pergunta, certeza. Né? Consciência. Né? A partir do momento que você tem a consciência que algo está errado, que aquilo não está certo, que os resultados que você quer são legais, eu aprendi a cuidar da minha saúde através do exercício físico, né? Sair de uma obesidade, mas a maneira que eu estava fazendo aquilo não estava legal. Tanto é que eu procurei um médico, eu precisava tomar um ansiolítico, porque eu ia parar de treinar. E isso para mim era um choque na minha cabeça, né? O medo de voltar a engordar, o pensamento compulsivo, né? De que eu tenho que treinar, isso não é fácil de parar.
Mas é a consciência, por isso, muito importante a psicoterapia, né? Tu tomar consciência, entender. Hoje eu treino, e eu treino de uma maneira muito saudável. Eu defino o corpo que eu quero, mas eu não preciso mais daquilo, não é mais uma obsessão. Na verdade, tem muita gente que procura academia só para atingir o corpo, porque aí, na verdade, não é só isso. A musculação ajuda vários fatores também, não é? Não é só, eu quero ter o corpo torneado, quero ter aquela perna, quero ter aquele ombro. Não é só isso, né? A musculação vai muito além disso. Você pensar em fatores de saúde, né? Pensar no aumento da densidade óssea que a pessoa tem, né? Que vai evitar uma osteoporose lá no futuro, melhora do perfil lipídico, né? Colesterol, glicemia. Aí que tá, tudo depende de como eu me relaciono com as coisas, né? Então, o alimento não é um problema, mas como eu me relaciono com ele pode ser um problema. A mesma coisa a academia. A eterna insatisfação com o corpo, se olhar no espelho, não se gostar e tudo mais, é uma questão, até eu estava comentando com a Larissa, eu me olho no espelho e me acho gorda. Tem gente que fala assim, meu Deus, que absurdo, você é gorda. Mas eu me olho no espelho e me acho gorda. Eu não sou anoréxica, porque eu como e adoro comer. Então, assim, existem transtornos, pessoas que têm o transtorno e pessoas que só se olham e não se aceitam. Sim. Existe? Nós vamos alterando a nossa percepção quando a gente confunde algumas coisas. Por exemplo, a mulher sempre quer estar magra, mas os nossos padrões de magreza são muito grandes, né? Estar fina é um outro padrão, alguns muito difíceis de alcançar. Um pouquinho antes a gente estava falando do uso de Photoshop, nessas fotos que vão para o Facebook, né? E a gente tem aquilo como um padrão que é muito difícil de alcançar. Então, o que acontece? Quando a gente está lá fazendo exercício e alguém nos dá um elogio, também dizem que não é educado você falar, realmente eu emagreci. A gente fala, não, que isso, né? Não emagreci, ainda tem que emagrecer mais. E daí o que acontece? A gente começa a alterar, o cérebro pensa e olha, se ela diz que aquilo ali não é magro, então aquilo ali é gordo. E aí ele começa a bagunçar. Eu tive uma paciente com anorexia que foi muito grave. Ela para começar o processo de emagrecimento, ela começou a dizer que a comida era inimiga dela. Comida é minha inimiga, comida é inimiga, comida é inimiga. Para ela conseguir parar de comer, ela conseguiu alterar a percepção dela, a sensação. Ela sente gosto de papel quando come. Nossa. Para você chegar ao nível que chega. Então, isso de tanta gente, eu acho que é ser o mais sincero possível. Você dizer que eu emagreci, eu falo emagreci, mas eu ainda quero emagrecer mais um pouquinho. Eu reconheço aquilo. Aí o cérebro fala, então isso é emagrecer. Eu, quando eu me olho no espelho e falo, acho que eu tô gorda, e daí eu falo para alguém, acho que eu tô meio gorda, e a pessoa não me diz nada, eu fico mais enlouquecida ainda. Eu falo assim, não, realmente eu tô gorda, porque se ela não disse nada, ou adoro quando alguém fala, não, você tá magra, você tá ótima. Então, assim, tem essa coisa também não é só do nosso olhar, do olhar do outro, né? O tempo todo a nossa referência de aprovação, porque a gente aprendeu isso pequeno. Os pais dizendo, muito bem, tá errado, que feio. Então a gente aprendeu que o nosso valor e a nossa avaliação vem de fora e não de dentro. A psicoterapia traz isso. Não, a avaliação é sua. Você sabe o quanto você fez, o quanto você se dedicou, não depende só do resultado. Agora, essa questão que você está falando, é legal de eu me olhar e eu falar, nós somos muito exagerados. A gente não sabe dizer. O trabalho com a autoestima é trazer a crítica real. Por exemplo, nossa, eu engordei 2 quilos, eu quero perder. A gente fala, nossa, eu estou enorme. E essa fala viciada no exagero faz com que a gente altere a nossa percepção, porque o nosso cérebro acredita em tudo que você fala. Então você começa a se ver enorme, e daí ele começa também a trabalhar com o autossabotamento. Bom, se ela está enorme, então eu vou fazer ela se atrasar para ir para a academia. Vou fazer ela ter um mal-estar na academia para não ir, para justificar aquela crença. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de autoestima agora, que tem a ver com a vigorexia, é a maneira que a gente se descreve. Esses exageros fazem com que a gente distorça a nossa percepção. Então, é legal você ser, eu engordei 2 quilos, eu engordei 3 quilos. A realidade, né? Eu gostaria que o meu olho fosse mais puxadinho e não, nossa, esse meu olho arredondado, parece uma bola. Isso é muito também da mulher, a gente exagera demais esse julgamento. Viu, meninos? Para parecer forte, então só pensar que é forte. Tem algum estudo que mostra quem tem mais esse caso de vigorexia, se homens ou mulheres? São homens, né? Porque a visão do forte tem muito a ver com o homem. Um homem forte tem a ver com um homem poderoso. Isso estereótipo já muito antigo, mas vem mais até por causa do ganho de músculo, é muito maior no homem do que na mulher, e principalmente homens de 18 a 35 anos, é onde são os picos desse transtorno, mas não quer dizer que não ocorra em mulheres, né? Ocorre sim.
Tratamento. Existe tratamento para vigorexia? Sim, existe, mas precisa de uma equipe de profissional multidisciplinar, psicólogos, nutricionistas, médicos para prescrever ansiolíticos, né, para o tratamento, para o pensamento compulsivo, para o vício, né, que a gente tem de malhar, e também educadores, né? Por quê? Porque esse profissional de educação física, ele sabe o que é o exagero, ele sabe cuidar do seu corpo. A nutrição, ele vai te ensinar o que é uma alimentação balanceada, né? Que você não precisa só de músculo para viver, você precisa de outros nutrientes também. O psicoterapeuta para trabalhar a tua autoestima, identificar por que esse transtorno aconteceu com você, o que está por trás disso, né? Esse autoconhecimento. E o médico para acalmar a nossa ansiedade quando a gente vai parar com essa compulsão. A gente fica enlouquecido. Quando eu fui pensar em tratamento, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou ter que parar de malhar. Então, deixa eu pensar o que eu vou fazer, né? Então, era uma guerra de entender se eu pensava mais na minha saúde ou se eu perdi o resultado, todas as dores que eu tive, né? Todo o tempo que eu investi nisso, era uma briga. Se existe tratamento, existe cura. Com certeza. Aumentar a autoestima, principalmente. Trabalhar com a autoestima. Sim, é a solução. Tirar esse culto ao corpo perfeito como sentimento de valor, né? Você é muito mais que isso. As pessoas precisam entender que esses estereótipos que passam pra gente, a autoestima fala da importância de você ser único, né? E você se conhecer e se valorizar e perceber o que você é bom e cada vez mais explorar isso. Não necessariamente só o corpo. Não só a vigorexia, mas como todas as doenças, né, do transtorno dismórfico corporal, sim, elas têm como diagnosticar, como fazer um tratamento e se curar, é isso? Com certeza, aquilo é só um sintoma, não é especificamente o problema todo, aquilo só diz que existe algo complicado atrás, alguma insatisfação, alguma dor que acabou desencadeando esse problema. Autoestima, então, lá em cima, sempre. Corpo em cima, tá tudo resolvido. Tá tudo certo. Pode se olhar no espelho. Sim, e ficar feliz. Tá bom. Tá bom, gente.